queremos desejar um bom dia a todos presentes e àqueles que nos ouvem em casa também, nos veem em casa. Passou-se mais uma semana e tivemos o privilégio que Deus nos concede de, através da lição da Escola Sabatina, aprendermos um pouco mais do que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. E o título da lição desta semana, ao olhar para ele, nos faz tremer, né? Que grande nação, né? Tão grande nação. Era a nação de Israel. Mas o que nós precisamos, o que nós descobrimos nesta semana, e vamos recapitular nesta manhã, é o que fazia de Israel e o que pode fazer de nós uma grande nação. E eu tenho aqui ao meu lado o Zé Mário e também a congregação que irá responder para nós nesta manhã o que fez de Israel ser uma tão grande nação. Bom dia, irmãos. Bom dia. Podemos ver durante a semana que o povo de Israel não era uma nação tão grande, não era assim? Em alguns momentos foram considerados um pequeno povo, um povo que Deus não havia escolhido pelo volume, pela quantidade de pessoas, pelo tamanho. Mas, agora, nesta altura da história, este povo se estabelecendo como nação, Deus dando as orientações a eles, ao estabelecer-se como nação. Começa-se, então, aqui a história deste povo, de uma forma totalmente diferente. A pergunta é, o que tornava a nação de Israel tão grande? Era o que eles eram? Não é isto? Era o Deus que eles serviam, o Deus que os conduzia. O seu Deus era o que fazia deles um povo grande. Eu escrevi na minha lição assim, quer ser grande? Se quisermos ser grande, é termos um Deus grande, o Deus da Bíblia. Não é isso? Outra coisa também que eu achei interessante, que a Bíblia nos diz, é que Deus havia amado e escolhido este povo, né? Então, e por ter amado e escolhido, e Deus agora dá a eles estatutos e juízos. Mas havia o quê? Havia um objetivo com tudo isso. Como cantamos agora um bocadinho, uma música que dizia, brilha no meio do teu viver, né? Eles deveriam fazer este Deus brilhar, né? Este Deus brilhar entre as nações. Eles não eram grandes, eles foi escolhido por um Deus grande e para fazer brilhar a luz deste Deus grande. Era isso que fazia desta nação uma grande nação. Nós vimos a orientação de Deus sobre nada acrescentar ou retirar desses estatutos e juízos. Jesus recriminou os escribas e os fariseus de acrescentar as tradições, as orientações dadas por Deus. Hoje nós podemos acrescentar ou retirar algo destas leis e estatutos? Podemos? Podemos ou não podemos? Não podemos? Eu acrescentaria a esta pergunta a uma outra pergunta. Você se lembra de alguma vez, ou seja, da primeira vez que alguém acrescentou algo a uma ordem que Deus havia dado? Gênesis 3. Exatamente. Gênesis 3, não é isso? Não podemos acrescentar nem retirar. O que seria acrescentar alguma coisa àquilo que Deus já havia dito? O que seria acrescentar? No texto que o pastor citou ali, está se referindo a Eva, né? Foi dito Deus disse a Eva que ela não devia comer do fruto, mas na sua conversa com a serpente, o que Eva acrescentou? Que não deveria tocar também. Tocar. E Deus não tinha dado essa indicação. Não tinha dito isso. Hoje, como é que acrescentamos alguma, pastor, por favor?
Uma das questões que nós percebemos quando o ser humano começa a acrescentar leis ou pequenas regras às regras que Deus deixou, é que o princípio que está subjacente ao ser humano, ou a tentativa do ser humano acrescentar essas regras, é delimitar até onde é que nós podemos ir sem pecar. É mais ou menos a seguinte ideia: quão perto eu posso andar do precipício sem cair nele? E muitas vezes aquilo que nós víamos o povo de Israel fazer era acrescentar leis ou pequenas regras que serviam para estabelecer a regra maior. Por exemplo, o sábado. Ainda hoje há muitos cristãos, em outros movimentos religiosos, que estão imensamente preocupados com o fato de Jesus ter nos evangelhos falado tantas coisas a respeito do sábado. E entendem desta forma que Jesus estava a negar a observância ou a legitimidade do sábado. Na realidade, Jesus não estava a criticar o quarto mandamento ou a anulá-lo. O que Jesus, no fundo, estava a fazer era ajudar o povo, e sobretudo os líderes de Israel, a perceber que eles estavam a comprometer o espírito do quarto mandamento quando acrescentaram tantas regras a esta orientação divina. E muitas vezes o que nós vemos, e até mesmo dentro do nosso movimento, quando, por exemplo, algum tempo atrás se discutia muito qual era o tamanho de saia que a senhora ou a menina devia usar, que tipo de maquiagem ou que tipo de coisas, enfim, para embelezamento a pessoa pode usar ou não pode usar. E muitas vezes, quando nós discutimos estas questões e tentamos legislar sobre elas, o que no fundo estamos a fazer é a tentar aproximarmos-nos do pecado sem, no entanto, cair nele. Quando, na realidade, aquilo que a Bíblia muitas vezes nos apresenta são princípios. E, em função destes princípios, nós devemos entender o espírito do mandamento e viver em função dele. Tão simplesmente quanto isso. Curioso, não é? Faz favor, irmão Emanuel. Naturalmente que eu estou de acordo com aquilo que acabou de ser afirmado e que nos ajuda a perceber a importância de não sermos nós a assumir o papel de Deus de fazer as regras, porque as regras são a expressão da sua vontade e do seu caráter, e nós devemos aderir a elas nesse sentido e respeitá-las com toda a reverência, com a reverência que Deus merece. Mas há um outro aspecto do acrescentar ou do retirar que eu gostaria de registar e que tem que ver com as interpretações que nós fazemos. Nós vivemos uma época em que os meios de comunicação virtual estão absolutamente inundados por pessoas que exibem as suas opiniões pessoais acerca das interpretações, seja dos princípios, seja das profecias, fazem uma troca de ideias absolutamente combativa, muitas vezes agressiva contra quem não partilha dessas mesmas ideias, são exclusivos, porque quando alguém se manifesta contra essa pessoa é quase insultada, é considerada como demente, e eu estou a falar de casos concretos, portanto não estou aqui com imaginações, e nós, como povo de Deus, temos outra missão. A nossa missão é falar do regresso do nosso amado Jesus para a vida eterna. Não é fazermos estas interpretações perigosas e acusações entre todos nós, que também são, porque estamos a alterar o texto sagrado, e a intenção do texto sagrado são também acrescentar ou retirar coisas ao que está escrito. Relativizar, não é isto? Relativizar aquilo que a palavra de Deus diz, de uma forma até radical, como o irmão disse ali, e torcermos aquilo do que a palavra de Deus quer dizer para nós. Eu fico pensando assim, olha, o mandamento é nosso dever obedecer aos mandamentos de Deus como eles são, ou como estão. Não é isto? Mas às vezes a gente fala assim, olha, ou ouve, ou lê sobre pessoas que dizem assim, isto já está retrógrado, vamos dar uma melhorada nisto. Não é isto? E aí acrescentam e diminuem daquilo que o Senhor Deus propôs para que nós vivêssemos bem.
certo? Uma palavra usada nos nossos dias é conveniência, né? Este é o grande problema. Era ali, no tempo de Jesus, que os fariseus acrescentavam e tinha, por outro lado, os saduceus que retiravam, né? E tudo por conveniência. E nos nossos dias também acontece muito isso, né? Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Não é o que me convém, mas é o que assim diz o Senhor. Isto é o que deve perdurar. O que foi o episódio de Baal-peor e quais as consequências sofridas pelo povo de Deus? Alguém quer responder esta pergunta da Luzia? Olha lá. Na verdade, a partir de pequenas concessões aparentemente não agressivas à prática cristã, no caso, na época, a prática judaica, e o envolvimento com o povo estrangeiro, na ideia de não chocar aquele povo estrangeiro, ao invés daquele povo estrangeiro ser apresentado aos estatutos, juízos e aos mandamentos divinos, as pessoas acabaram por se aproximar dos estrangeiros. Começaram a se relacionar com aquelas pessoas e sutilmente eles acabaram tendo a sua mente moldada a ponto de adorar aquilo que não era um Deus, que não era um Deus verdadeiro. Ou seja, o que parece aqui nesse ponto é que foi um processo que foi realizado dentro do povo de Israel, por quem estava fora, mas lógico que por vontade própria do povo, com o uso de várias ferramentas que eles tinham, no caso a sedução, a embriaguez, e aos poucos então foram seduzindo o povo de Israel para que chegasse ao objetivo final, que era a adoração não do Deus verdadeiro, mas do Deus deles. A chamada de atenção de Moisés para este fato é relembrá-los da situação que poderia acontecer com eles. Estavam, como já disse em princípio, se preparando para entrar na terra de Canaã. Não é isto? Se incidisse nos mesmos erros que já haviam acontecido no passado, e isto servia-lhes de lição, a chamada de atenção era bastante séria, não é isto? Uma coisa bastante curiosa. Sabemos e conhecemos muito bem o que se aconteceu neste local, em Baal-peor. Sabemos muito bem, não é isto? Se olharmos um pouquinho para a história, para este fato, vemos que em todos os momentos que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformou isto numa bênção. Não foi assim? Foi isto ou não foi? Deus livrou sempre o povo dele das mãos do inimigo. Agora, uma coisa curiosa que me chamou a atenção e que eu ouvi. Deus não livrou o seu povo, sabe de quem? Deles mesmos. Deles mesmos. Quando nós nos colocarmos sob os cuidados de Deus, Ele nos protege do mal que tenta nos assediar. Mas Ele não nos livra de nós mesmos quando nós quisermos tomar as decisões por nós mesmos. Não é isto que me chamou a atenção nesse caso de Baal-peor. Me chamou. Porque assim, olha, todas as vezes que esse povo tentou ser amaldiçoado, não foi conseguido. Não é isto? Nós temos estas promessas. E podemos nos agarrar a elas. Mas quando nós nos desviamos por nossa decisão, por nossas escolhas, aí Deus já não pode fazer nada. Aí temos que sofrer as consequências. Não é isto? O pastor quer falar. Esta história de Números 25 ensina também uma outra lição que talvez é muito prática. Quando estamos, como o irmão dizia muito bem, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus,
O Senhor é que garante a proteção. Quando saímos debaixo da proteção de Deus, é mais ou menos o seguinte: a gente está debaixo do guarda-chuva, não se molha. Ou molha-se menos, dependendo da inclinação da chuva. Ou quando sai debaixo do guarda-chuva, fica exposto. Esta é uma das razões pelas quais, no contexto do grande conflito, Deus também é coerente, não é? Se a pessoa sai debaixo do âmbito da sua proteção, foi o que aconteceu com o povo de Israel. E Satanás tem um prazer muito especial de tripudiar, de destruir a espiritualidade de alguém que sai debaixo da proteção de Deus. E foi aquilo que nós vimos nesta história, com consequências tão terríveis para o próprio povo. Exatamente. Deuteronômio 4, 3 e 4, o Paulo quer falar aqui. De facto, a Bíblia diz-nos que a lei de Deus deve estar no nosso coração. E quando ela não está, estamos numa zona em que tudo o que se acrescentar é vão, não tem interesse. E aí surge a vaidade humana. Agora, que é um sinal, é um indicador que se calhar não estamos muito bem. Agora, neste ponto, é engraçado como eu acredito que isto parece muito mais uma estratégia de Satanás do que a estratégia do próprio povo. E o que eu vejo aqui é, hoje em dia, por exemplo, quando uma pessoa trabalha muitas horas, ou trabalhou as horas certas, mas demorou muito tempo na viagem de carro, quando chega a casa, o que apetece fazer não é estudar a Bíblia. É sentar, se calhar ver a televisão, fazer uma coisa mais relaxante que... Pronto. E aqui estamos muitas vezes a baixar a guarda. E é aqui que Satanás se aproveita. Ele não entrou em confronto direto, ele aproveitou uma coisa que fosse agradável aos olhos, tal e qual como fez com Eva. Alguma coisa que fosse agradável aos olhos, que naquele momento correspondesse a alguma necessidade, e aproveitou-se disso para levar o povo na direção errada. E no primeiro momento, se calhar até era fácil dizer não, mas quando a lei não está dentro do nosso coração, nós vamos ceder. Pronto. E logo aí ele aproveita-se, e de um passo passaram ao outro passo. E quando eles deram conta deles, já estavam demasiado dentro das práticas do outro povo, não é? E aí viram-se a sua religião corrompida, porque já não estavam a ser liderados pelo grande Deus, mas estavam a ser liderados por Satanás, sem terem consciência disso. E connosco acontece o mesmo. Satanás utiliza, por exemplo, há muitos conceitos que são satânicos, porque são opostos aos conceitos da Bíblia, não é? Que são passados através dos mídia, mas num contexto às vezes de diversão, de riso, não são conceitos assim frontais. Ele não foi frontalmente dizer, olha, o que vocês estão a fazer está tudo errado. Não, ele passou de outra forma. E utiliza-se, há muitas técnicas que são utilizadas precisamente para levar as pessoas noutro sentido. E Satanás utiliza isto, por isso temos de ter muito cuidado em ter realmente Jesus no nosso coração e entregarmos cada dia a Ele. Ok. Eles começaram pela prostituição física, né? E isso os levou à prostituição espiritual. Era isto que, infelizmente, o inimigo queria. É isto que ele continua querendo. É nos afastar de Deus, nos encher de tantas outras coisas, né, que chamem a nossa atenção, para que nós não tenhamos tempo para estarmos, né, próximo de Deus. E aí nos tornamos, né, cometemos a prostituição espiritual, porque estamos longe de Deus e então qualquer outra coisa serve. Mas o nosso Deus é zeloso. Ele quer o quê? O primeiro lugar na nossa vida, sempre. Deuteronômio 4, versículos 3 e 4, delimita, né, os dois lados. Lê, pastor, faz favor. Deuteronômio 4, versículos 3 e 4. Eu acho muito interessante, gostei muito desse versículo, e foi dito aqui sobre isto. Diz assim, então: os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Porém, vós,
que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. O que me chamou a atenção foi a palavra todo aí, né? A lição chamou a atenção para a palavra todo. Fala, pastor. Em relação a este episódio, algumas pessoas por vezes ficam chocadas com o fato de Finéias, neto de Arão, ter, no fundo, ele empalou, ou seja, ele espetou numa lança aqueles dois jovens, provavelmente, Zinri e Cosbi. Mas, muitas vezes, as pessoas não prestam atenção no texto, aliás, na narrativa, e depois não leem a parte final que Moisés acrescenta. Aqueles dois jovens, eles não eram jovens comuns. Tanto um quanto o outro eram filhos dos seus respectivos povos, filhos de príncipes. Ali estava-se a estabelecer uma aliança. Quando um jovem, de acordo com os costumes semitas, levava uma outra moça para a sua tenda, ele estava com isso a celebrar algo mais sério do que um noivado. Ele estava a assumir, diante da sua própria família, diante da família da moça, o compromisso de viver com ela e de formarem uma família, e as famílias naquele tempo normalmente eram numerosas, que implicavam depois em clãs e em povos, muitas vezes povos inteiros. Aquele jovem, Zinri, o seu nome também tinha um significado muito interessante. O Senhor, ou Jeová, é o meu louvor. Ora, reparem, o nome deste rapaz estava a ser completamente conspurcado com a sua atitude. E havia aqui também uma outra questão. Pelo fato da liderança que cada um deles representava, Zinri era filho, portanto, de um chefe de clã que, com a morte do seu pai, haveria de assumir o seu lugar. Imaginem o efeito que isto haveria de ter em termos de degradação da sociedade. E a atitude de Finéias não foi apenas uma atitude tipo radicalismo religioso. Tinha que ver, efetivamente, com as consequências que isto haveria de ter. E depois há um último detalhe nesta história, e o texto que lemos faz referência a isso. Todas as pessoas que participaram desta adoração em Baal Peor, mas se arrependeram, por isso o texto diz, todos aqueles que se chegaram ao Senhor, estes foram salvos. Os que foram mortos não foram os que foram aos festivais de Baal Peor e depois caíram em si e disseram, não, de fato erramos. Para esses houve misericórdia. Não houve misericórdia, foi para aqueles que efetivamente não aceitaram e permaneceram rebeldes na sua atitude. Qual é a diferença? O pastor já respondeu a parte aqui da pergunta. Qual é a diferença entre aqueles que caíram em pecado e os que não o fizeram? A irmã lá quer responder. Eu peço desculpa, vou voltar ligeiramente atrás. Mas há algo a propósito do que temos estado a refletir que me fez lembrar as palavras de Jesus quando disse vigiai e orai para que não caiais em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É isso. Bastante curioso isso daí. Voltando um pouquinho também, como a irmã voltou, assim, olha, estar sob a proteção de Deus, o título da lição diz assim, apeguem-se ao Senhor vosso Deus. Podemos ver que a partir daí, isso é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. A fidelidade a Deus é uma escolha consciente e voluntária, não é isto? Então, é uma decisão pessoal. Deus não interfere nisto. Orienta, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a sua palavra, mas a decisão de ser fiel é de quem? É minha, é nossa, não é assim? Milhares morreram no pecado, todos os homens que seguiram Baal Peor foram destruídos. Agora veja lá, nós podemos escolher o que queremos fazer da nossa vida. Podemos realizar este apego, apegar-se ao Senhor, e segundo, de acordo com a lição, escolher apegarem-se a Deus no seu poder, na sua força e evitar cair no pecado. Podemos nós sim sermos fiéis ao Senhor, como a palavra de Deus sugere que sejamos. Agora eu vou pedir para que alguém pudesse ler para nós Deuteronômio 4, verso 5 e o verso 6.
Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Obrigado. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque o entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Diante do texto que acabamos de ouvir, que o nosso irmão acabou de ler, o que o Senhor diz ser a sabedoria e o entendimento de Israel aos olhos das nações? Onde estava, então, a inteligência? Onde estava a sabedoria? Onde estava o entendimento? A sabedoria que vem do alto, ao fim e ao cabo, em termos muito práticos, muito concretos, e de harmonia com a vontade de Deus, é a obediência à sua palavra, à sua lei. Temos que obedecer fielmente ao Senhor, com a sua ajuda, claro. O texto sugere que nós guardamos e cumpramos, não é isto? O que significa guardar e cumprir? No vosso pensamento. Guardar teria talvez a ideia de aprender, conhecer, internalizar, colocar no coração. E cumprir é não só conhecer, saber dos estatutos, mandamentos e leis, mas também observá-los em obediência às ordens, os ditames que ali estão. Curioso. Alguém mais ia falar ou falou sem o microfone? Colocá-los em prática na nossa vida para que as nações e os outros povos pudessem ver que Deus é um grande Deus e que eles tinham esse grande Deus e que eram abençoados por isso, porque obedeciam aos estatutos e juízos que Deus nos tinha ordenado e tinham a vida regida por esses estatutos e juízos. Era isso que Deus desejava que a nação de Israel fizesse. E guardar e cumprir trazia para nós, ou traziam para eles, trazem para nós, sabedoria e entendimento. Então, o que é sabedoria e o que é entendimento? O que é isso? Não é nada? De novo? Sabedoria pode-se dizer prudência e entendimento, bom senso. Curioso. Diz, Lerman, faz favor. Sabedoria e entendimento, de acordo com a palavra de Deus, tem a ver com aquela purificação de caráter que resulta da presença de Deus em cada um de nós. Quando obedecemos, quando guardamos os seus mandamentos. Como o Senhor disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e Deus prometeu que Ele e o Pai se manifestariam a todo aquele que guardasse os seus mandamentos. Portanto, está a presença de Deus em quem guarda os seus mandamentos e, com essa presença de Deus, o entendimento e a sabedoria que vêm do alto. Curioso. Mais alguém? Lá atrás, Gabriel. Obrigado. O livro de Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Curioso, não é? Então nós podemos ver que, uma vez que nos dispormos... É sábio aquele que teme a Deus. Quem teme a Deus torna-se irrepreensível. Porque quem teme a Deus, antes de proceder em querer fazer alguma coisa, ele se questiona se isso que eu estarei fazendo estará glorificando ou ofendendo a Deus. Como eu me procedo, como eu me comporto perante os meus colegas de trabalho, como eu me comporto perante os meus colegas de escola, em casa, com a família. O meu procedimento tem representado a Deus glorificando ou ofendendo? Obrigado. Quando nos dispomos a sermos fiéis a Deus, teremos a capacidade, mediante a ação do Espírito Santo, de discernirmos. Não é isto? É o que foi dito até agora. Temos que ter condições para discernir o que Deus quer
de nós e para nós. Fala, pastor. Esta expressão, sabedoria e entendimento, são dois termos que a Bíblia usa de um contexto de 4, que são conhecimento, inteligência, sabedoria e entendimento. Então, conhecimento tem que ver com a informação que a pessoa tem. Tem que ver com aquilo que nós chamamos de cultura, o número de informações que a pessoa tem guardadas na sua memória, dentro do seu cérebro. A sabedoria ou melhor, a inteligência é a forma como a pessoa é capaz de gerir estas informações de modo a estabelecer raciocínios lógicos e resultar em algo que seja inteligente. No fundo, aquilo que é a sabedoria é o uso da inteligência e do conhecimento em forma prática, de forma coerente. E o entendimento é a capacidade da pessoa estar em condições de usar toda a informação, de usar toda a sabedoria, com o propósito de vir a desenvolver uma atitude de lucidez e sobretudo, de clarividência na sua vida. Um exemplo muito simples que encontramos na Bíblia. Salomão, um homem culto e inteligente, que sabia se conduzir com sabedoria e que, com entendimento, foi capaz de perceber que naquelas duas senhoras existia uma coisa que ele poderia usar para encontrar um juízo certo, um juízo justo, desculpem a redundância da expressão, que foi o quê? Ele apoderou-se de uma circunstância que poderia, de alguma forma, identificar o verdadeiro espírito materno. E, com isso, ele conseguiu, de forma simples, proverbial, não é? Encontrar a solução para um problema que poderia ser, em termos jurídicos, extremamente complexo. E ele, com uma só tacada, resolveu o assunto. Isto é sabedoria, aliás, sabedoria e entendimento. O Paulo Sérgio quer falar também. Está ali o Paulo Sérgio. Não, Paulo Sérgio. É só dar uma pequenina ilustração ao que o pastor acabou de dizer. Eu gosto muito dela porque não tenho muito talento, por exemplo, para ourives. Se nós fôssemos ourives e quiséssemos fazer uma obra de arte em prata ou em ouro, a informação seria a prata em si. É aquilo bruto que nós não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer quando a recebemos. O conhecimento seria o nosso artifício para trabalhar. Nós podemos aprender a trabalhar a prata ou o ouro. Nós podemos fazer dali alguma coisa que ela não seria originalmente em matéria bruta. E o conhecimento ajuda-nos a estruturar, a transformar essa informação em alguma coisa que nos seja útil. Agora, se eu não tiver talento, por mais prata que eu tenha e por mais conhecimento que eu tenha para trabalhar, não vai sair dali uma obra bonita. E a Bíblia ensina-nos, de facto, que a sabedoria não é nossa. Não é a matéria em si, nem é a nossa capacidade para trabalhar, mas é um dom de Deus. A Bíblia apresenta-nos a sabedoria como um dom de Deus. De facto, nós só podemos servir, como estava o Zé Mário a dizer com razão, com os 3 elementos, com matéria-prima, com o nosso conhecimento, mas se faltar o dom de Deus, se nós não pedirmos, nós não vamos conseguir atuar. Exatamente. Cabe a nós a decisão, não é isso? De nos colocarmos à disposição de Deus. E era isso, né, que Deus tinha para o povo de Israel. A lição diz-nos assim, que o que importava a sabedoria e a lei de Deus torná-los-ia numa maravilha da prosperidade perante as nações do mundo. Né? Que com sabedoria e com entendimento, eles iam, então, ser uma das maravilhas diante das nações do mundo. Uma coisa curiosa, e que a lição procurou trabalhar, é assim, o objetivo de Deus no caso agora aqui Moisés a declarar para o povo, em relação à fidelidade, em relação à obediência, em relação ao entregar-se, ao apegar-se. Eles iam, como eu disse em princípio, tornar-se a partir dali uma nação, não é isso? E que deveriam ser testemunhas às outras nações, não é verdade? Testemunhas às outras nações. Se fossem fiéis ao que Deus tinha proposto, seriam verdadeiros missionários, não é verdade? Verdadeiros missionários àquelas nações à sua volta.
Eu gostaria de partirmos aqui para a conclusão, fazendo a leitura do que escreveu Ellen White aqui na lição de sexta-feira, com relação ao fato lá de Baal-Peor. Ela escreveu o seguinte: aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música, pela dança, seduzidos pela beleza das festais pagãs, quebraram a sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se-lhe aos folguedos e festins, a condescendência com o vinho embotou os seus sentimentos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio. E, uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos, oferecendo sacrifícios sobre os altares pagãos e participando da mais degradantes ritos. Eu escolhi isto aqui para a gente concluir pelo seguinte, esse texto. Porque nós vimos aqui que, à medida que eles foram se envolvendo, eles foram perdendo o domínio, foram perdendo a noção, e foi o que os fez a isso? Foram iludidos, né? Pela beleza, por tudo que parecia haver ali, pelo que é aparente. Mas, no caso daquele povo, talvez pudesse ser mais difícil do que para nós hoje, chegar ao ponto que chegaram. Porque naquela época, eles tinham que sair dos seus lugares para estar no terreno do inimigo, no terreno proibido, que Ellen White usou aqui a expressão. Nos nossos dias, se torna ainda mais fácil, porque nós não precisamos sair de lugar algum. Basta nós pegarmos um aparelhinho que temos em nossas mãos e nós podemos estar entrando em terrenos proibidos, né? Então, nós precisamos realmente de buscar. Alguém citou ali que a sabedoria vem do alto. De buscar a sabedoria do alto. De estarmos em conexão com Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos ter este domínio próprio, né? Para que a gente não avance, né? Não avance para um terreno que não é o nosso terreno. Há muitos anos atrás eu ouvi um dito que dizia assim, que um ministro perguntou para Satanás, né? Por que tentas um servo de Deus? E Satanás respondeu àquele ministro, porque entras no meu terreno, né? Então, muitas vezes, nós vamos para um terreno que não é o terreno nosso, e aí, então, nós podemos cair como eles caíram. Mas não quero terminar a lição de forma negativa. Deuteronômio 4:4 diz assim, porém vós que vos achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje estáis vivos, né? O pastor fez uma observação muito interessante, que os que ficaram vivos não foram só os que não foram até lá, né? Mas aqueles mesmo que pecaram, mas que reconheceram, né? E se achegaram a Deus, eles ficaram vivos. E hoje também nós podemos permanecer vivos. Vivos na fé e estar vivos, né? Na eternidade com Jesus. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que é a minha experiência nesses meus 34 anos de adventista. Eu não conheço outro segredo para permanecer vivo, a não ser oração, a palavra de Deus e o testemunho. Não há outra forma. A Bíblia, como eu tenho dito para as pessoas que tenho conversado, a Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira. Não coloquem, gente, nada para substituir a palavra de Deus. Nada. Porque é dela que sempre precisamos, foi que o povo precisou, e é dela que nós vamos precisar, até que Jesus venha. É o estudo, é a oração, a irmã disse lá sobre o vigiar, o orar, e o nosso testemunho
perante as pessoas que nós convivemos. Às vezes não é preciso dizer nada. Às vezes apenas a nossa atitude fala muito mais do que se disséssemos muitas palavras. Mas é isso que precisamos. Nos achegar a Deus. Esta será a única forma de estarmos vivos e de permanecermos vivos. Que o Espírito Santo nos ajude para isso em cada dia das nossas vidas. É o que eu desejo para mim e para todos aqueles que nos vê e nos ouve, que estão aqui nesta sala, nesta manhã.